Boa noite, irmãs. Sejam todas bem-vindas a esta reunião geral das mulheres. Esta reunião está sendo presidida pelo presidente Wagner Santos e dirigida por mim, Rosimari Terra de Castro, segunda conselheira da Sociedade de Socorro da Estaca. Teremos como primeiro hino, número 27, Vinde, ó Filhos do Senhor, que foi gravado previamente. Primeira oração, Cecília Leonor do Vale Pinheiro. Nosso Pai Celestial, obrigado por mais um dia de vida, obrigado por abençoar esse dia. Abençoe a todos que estão aqui dentro neste momento, nesta reunião, e que você abençoe estes momentos que a gente está passando, que você possa fazer que a gente pare de sofrer neste momento e que você dê força para aqueles que perderam seus familiares. E que o Senhor possa fazer que eles não fiquem tão tristes, que eles possam seguir em frente e que eles fiquem bem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Teremos como primeira oradora Emília Mota Lázari, seguida pela irmã Carmen Silva de Oliveira, primeira conselheira da Sociedade de Socorro da Estaca,
e em seguida nossa presidente da Sociedade de Socorro, irmã Fabiana Moreira. Após, ouviremos nossa irmã Fabiana, teremos o hino 42 do Inário da Primária, O Amor do Salvador, gravado previamente. Eu vou falar um pouco sobre o novo programa de jovens e crianças e como está sendo a minha experiência com esse novo programa. Então, nele a gente tem 4 áreas, que é a física, espiritual, intelectual e social. E a gente tem que fazer metas para conseguir se aprimorar nessas 4 áreas, de acordo com nossos interesses e com as coisas que a gente acha que a gente precisa melhorar. E eu vou compartilhar uma meta minha, que eu fiz na área espiritual. Eu sempre tive muita dificuldade de ler o livro de Mórmon todos os dias. E eu sempre gostei bastante de ler, só que o livro de Mórmon foi uma coisa difícil para mim. Então eu fiz uma meta de que toda vez que eu fosse ler algum livro, que não fosse o livro de Mórmon, eu tinha que antes ter lido pelo menos um capítulo. E isso foi me ajudando a ter o costume de ler o livro de Mórmon todos os dias, e ficou mais fácil para mim, e com a ajuda da minha família, e tem ficado cada vez mais fácil. Então, a gente tem que compartilhar com a nossa família as nossas metas, para eles ajudarem a gente, e a gente tem que sempre procurar melhorar, e quanto mais metas a gente consegue cumprir, mais a gente se anima e consegue fazer mais, e fica muito mais leve e acaba sendo mais divertido também. Esse é o meu discurso, em nome de Jesus Cristo, amém. Desde muito jovem, eu aprendi a ouvir um pássaro. E eu costumo ouvi-lo até hoje. E todas as manhãs, quando eu tenho a oportunidade desse pássaro cantar perto da minha casa, eu fico um tempo prestando muita atenção no som que ele emite. E esse pássaro, a maioria de nós conhecemos, que é o bem-te-vi. E durante o seu canto, ele fala, né? Bem-te-vi. E é um pássaro que eu gosto muito, talvez pela facilidade de identificar o que ele canta. E eu acho ele muito bonito também, né? Então, e eu sou muito abençoada, porque mesmo morando na região central, é muito fácil ver este pássaro e ouvi-lo. Então, em qualquer região do Brasil que eu tenha a oportunidade de visitar, e se tem esse pássaro, ele canta e logo eu identifico. E é uma coisa muito interessante porque eu paro para poder ouvi-lo. E toda vez que esse pássaro canta, automaticamente, depois de algum tempo, um outro pássaro, bem-te-vi, responde. Então é interessante a comunicação entre eles. Mas a nossa fauna brasileira, ela é muito rica em pássaros, né? Ela é muito rica. Então nós temos vários tipos de pássaros. E eu sempre imagino aquele homem do campo, que ele, com o passar dos anos, ele foi aprendendo, desde criança, a identificar o som dos pássaros. Então ele faz isso com muita facilidade. E o indivíduo, né, o aluno que resolve cursar o curso de biologia, ele também, com o passar do tempo, ele vai aprender a identificar o som dos pássaros. E aí ele começa a identificar o som do bem-te-vi, o som de um canário, o som de um sabiá, o som de um uirapuru. E outros, são muitos sons que eles acabam aprendendo. Um estudante, sendo que este homem do campo, ele aprendeu, ele não precisou estudar para isso. Mas ambos, tanto o homem do campo
quanto esse estudante, se eles estiverem numa situação onde existem vários pássaros, eles conseguem identificar o som desses pássaros, por incrível que pareça, cada um dentro da sua capacidade. Uma mãe, quando ela se torna mãe, né, uma mulher, quando ela se torna mãe, ela, em pouco tempo, ela consegue identificar o som do choro do seu filho. E com o passar dos dias, isso vai ficando muito nítido para ela. E quando essa criança, né, ela vai para a escola, hoje em dia as crianças vão muito cedo para a escola. Se ela está num berçário, se ela está na educação infantil, e se essa mãe chega para pegar essa criança e ela escuta o choro em meio a tantas outras crianças, ela logo fala, é o meu que está chorando. Ela identifica, é uma coisa incrível, é nato desta mãe, né? Tanto o homem do campo, o biólogo e esta mãe, ela nos ensina um princípio, eles nos ensinam um princípio muito importante, que é o de ouvir e identificar. Porque os três, eles passaram uma vivência com isso. Então, o seu ouvido é extremamente nítido para identificar o som dos pássaros, o homem do campo, o biólogo e a mãe que identifica o choro do seu filho. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre ouvir e identificar a voz do Salvador, em meio a tantas vozes que estamos ouvindo hoje, na situação que nós estamos vivendo. Nos exemplos que eu mencionei, aquelas pessoas só conseguem identificar, no caso, o pássaro ou a criança que chora, porque elas têm o ouvido extremamente refinado. Para que eu conheça a voz mansa e delicada, que é como o Senhor vai se comunicar comigo através do seu Espírito, eu preciso, em meio a toda essa situação que estamos vivendo hoje, estar com os ouvidos abertos e alinhados. As informações têm chegado de todas as maneiras. O meio de comunicação nunca esteve tão perplexo, tão trabalhado como neste momento. As informações têm chegado pela internet, pela televisão, pelos jornais, pelas revistas, pelo meu vizinho, pelo meu amigo, pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu irmão que convive comigo, pelos meus filhos. As informações têm chegado de várias maneiras e muitas informações. Claro que precisamos ouvir as autoridades governamentais e os responsáveis pela área da saúde e fazer o que eles nos pedem. Mas em meio a tantas vozes, nós precisamos aprender a identificar uma única voz que nos trará paz. Mas como? Como que eu posso identificar essas vozes? Em Doutrina e Convênios, a maioria das sessões nos trazem promessas. E eu gostaria de compartilhar algumas com vocês. Em Doutrina e Convênios 8:2, o Senhor fala: sim, eis que te falarei em tua mente e em teu coração pelo Espírito Santo, que virá sobre ti e que habitará em teu coração. Isto é uma promessa. Em Doutrina e Convênios 24:8, ele fala: sê paciente nas aflições, pois terás muitas. Suportas com tudo, pois eis que estou contigo até o fim dos teus dias. É uma promessa. Nós vamos ter várias provações. O que nós estamos passando é apenas uma delas. Mas ele fala: suporta, pois eis que estou contigo até o fim dos teus dias. Em Doutrina e Convênios 61:36 ele fala: e agora em verdade vos digo, e o que digo a um, digo a todos, tende bom ânimo. Filhinhos, pois estou no vosso meio, e eu não vos desampararei. E a última escritura que eu gostaria de compartilhar em Doutrina e Convênios 112:10, ele fala: sê humilde, e o Senhor teu Deus te conduzirá pela mão e dará resposta a tuas orações. Queridas irmãs,
Só podemos identificar e reconhecer essas vozes, que é a voz do Mestre. Se eu tenho estudado as Escrituras diariamente, sem vacilar, se eu tenho orado diariamente, quando eu levanto, eu tenho meu coração agradecido ao Senhor, e quando eu deito também, se eu tenho jejuado, se eu tenho servido, estas são as ferramentas que Ele utilizará através do seu Santo Espírito para falar conosco. E assim, eu vou conseguir identificar como aquele homem do campo, aquele biólogo e aquela mãe, identificam os sons dos pássaros, identificam o choro do seu filho. No mundo com tantas vozes concorrentes que estamos vivenciando hoje, mais que todas as épocas, nosso Pai Celestial tornou possível que o ouçamos e o sigamos. Se formos diligentes, Ele e o seu Filho dar-nos-ão a direção que buscamos, a força que precisamos e a felicidade que todos desejamos. Podemos ter paz, mesmo diante de tantas vozes, se buscarmos ouvir apenas uma. Presto meu testemunho, que o Salvador, Ele está conosco. Ele não nos abandonou. Ele sabe, Ele conhece todas as coisas. Ele tem visto tudo o que está passando. Ele conhece os seus problemas. Ele conhece os meus problemas. Ele não nos deixou só. Que possamos ouvir a sua voz em meio a tantas vozes e reconhecer que é o seu Espírito falando: calma, seja paciente, eu estou contigo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Queridas irmãs, nesse momento em que não podemos nos encontrar, nós, a Sociedade de Socorro da Estaca, estendemos o nosso amor a todas vocês e saibam que nós estamos orando por vocês. Recentemente, uma irmã postou em nosso grupo de WhatsApp algo sobre o girassol. Todos sabem que o girassol tende a buscar a luz do sol. E um homem, olhando o girassol em um dia nublado, ele viu que o girassol, mesmo em dias de chuva, ele não pende, ele permanece erguido, e que um girassol vira-se para o outro. Ele questionou o porquê disso. Então foi dito a ele que, mesmo quando está chovendo ou em dias nublados, um empresta a energia do outro para se manterem firmes. Então essa união entre eles mantém eles fortes em dias nublados. E todos em nossa vida temos momentos em que são dias frios, em que são dias nublados, em que realmente precisamos um dos outros. E no momento em que nós estamos vivendo, há muitos dias nublados, há muitas lutas, muitas aflições emocionais. E o Salvador, Ele está ciente de todas as nossas lutas, de tudo que temos passado, e Ele sabe como nos socorrer e não vai nos desamparar. Assim como o girassol, nós temos irmãs que podem nos socorrer, que irão estender a nossa mão para ajudar. A igreja também oferece muitos recursos para nos ajudar. Falem dos seus sentimentos umas com as outras, compartilhem aquilo que estão sentindo. Há irmãs que estão prontas e dispostas a ajudar vocês, a ouvirem vocês. E também se ajoelhem, orem e falem com o Salvador. Ele sempre vai estar lá para ajudar, para amparar, para socorrer. Nós somos uma irmandade e, como irmãs, precisamos estar unidas, precisamos ajudar umas às outras, demonstrar o nosso amor. Então se atentem para aquelas irmãs que se sentem só e estendam suas mãos para que elas vejam que são amadas, que não foram esquecidas e que são importantes, tanto para nós e também são sempre importantes ao nosso amado Pai, o nosso Salvador. São irmãs que precisam saber
que são lembradas e que estão no coração das outras irmãs. E como girassol, vamos nos virar uma para as outras então e demonstrar esse amor, sermos unidas, nos fortalecer. Deus sempre, Ele vai estar ao nosso lado, porque Ele sabe todas as coisas, Ele sabe por tudo que temos passado. O próprio Salvador disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele prometeu paz àqueles que o buscam e àqueles que confiam nele, e Ele sempre cumpre as suas promessas. Tenham sempre certeza disso. Tem uma canção de uma mutual que se chama Paz em Cristo. O refrão dela diz assim: em seu amor vou confiar e toda a dor vai aliviar. Na tempestade forte Ele me faz, em plena escuridão nele encontro paz. Ele é nosso farol na escuridão, nele nós podemos confiar sempre. E confiar-se significa entregar-se aos cuidados de alguém. Irmãs, entreguem-se aos cuidados do Salvador, confie que Ele cuidará de todas. E confiem no tempo dele, tenham fé, tenham paciência, tenham esperança, porque a esperança preenche a nossa vida com alegria. A esperança nos leva a confiar que o Senhor cumprirá as suas promessas, a promessa de paz em dias difíceis e em dias de incerteza. Essa esperança nos faz crer em Cristo e nos faz viver as coisas simples do Evangelho. Em Alma 37 fala que por meio das coisas pequenas e simples, as grandes são realizadas. O Evangelho ele está sendo vivido em nossos lares. As coisas pequenas e simples, como leitura das Escrituras, tanto individual como em família, oração familiar, oração pessoal, o estudo do Vem e Segue-me, partilhar o sacramento no lar, a administração, reunião familiar, todas essas coisas pequenas e simples que nos mantêm firme, que nos mantêm forte, que nos mantêm unidas. São essas coisas pequenas e simples que farão milagres acontecerem dentro dos nossos lares, que farão milagres acontecerem nas nossas vidas e na vida daqueles a quem amamos. O Salvador também disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele diz que nós teremos aflições, mas Ele venceu. Isso então significa que nós também podemos vencer, se confiarmos, se ouvirmos a voz dEle, se ouvirmos aquilo que Ele quer nos dizer através dos seus líderes, através do nosso profeta. E por mais frios que os dias pareçam, nós podemos ter então a certeza de que tudo ficará bem. Tem uma canção da primária, é muito conhecida entre as crianças. Ela fala que o sábio fez a casa sobre a rocha e o tolo fez a casa sobre a areia. Não importa quão forte os ventos soprem ou quanto tempo dure a tempestade, se nós estivermos edificados sobre a rocha, sobre um alicerce seguro, nós suportaremos as tempestades, nós permaneceremos firmes, porque o nosso alicerce é seguro, porque o nosso alicerce é o nosso mestre, o grande Rei dos Reis, o nosso Salvador. Então tenham fé, confiem, tenham esperança. Quando o Salvador pediu para Leí, para que seus filhos voltassem a Jerusalém e fossem buscar as placas de latão que estavam em poder de Labão, Nefe disse o seguinte: eu irei e cumprirei as ordens do Senhor. Isso é fé, isso é obra, isso é ir, cumprir e fazer, é ação. Porque sei que o Senhor nunca dá ordens aos filhos dos homens sem antes preparar um caminho. Isso é confiança. Confiar que o Salvador já tem um caminho preparado e o que precisamos fazer é a nossa parte, pelo qual suas ordens possam ser cumpridas. Isso é esperança, esperança de que se fizermos a maneira do Senhor, as coisas darão certo, porque é a maneira dele. Irmãs, aconteça o que acontecer, não percam a esperança, não percam a fé, confiem sempre no Salvador. Tenham certeza que suas orações serão sempre respondidas, serão respondidas no tempo do Senhor e à maneira dele. Muitas vezes, as respostas não serão aquelas que nós esperamos, mas serão as respostas do Senhor, que sempre será o melhor para nós, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Eu realmente sei que meu Salvador vive, eu sei que Ele nos ama,
Eu sei que Ele sempre está ao nosso lado, nos momentos bons e nos momentos ruins. Eu sei que Ele nunca nos deixará sós. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Bom, agora nós ouviremos o presidente Wagner Santos. Em seguida, temos com o último hino, Anjos e Estrelas, gravado previamente. E a última oração pela nossa irmã da primária, Isabelle Batista dos Santos. Muito boa noite, queridas irmãs. É um prazer estar com todas vocês essa noite. Gostaríamos muito de estar juntos aqui presencialmente e não por uma transmissão. É muito bom estar com todas vocês, irmãs. Ouvimos excelentes mensagens essa noite. Ouvimos uma irmãzinha falando de sua experiência com o programa, novo programa para crianças e jovens, né? E que coisa boa nós termos esses programas na igreja, essas coisas que nos ensinam a nos tornarmos melhores e a desenvolvermos atributos esses que vão nos levar mais à presença de Deus e vão nos qualificar para viver na presença de nosso Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo. Queridas irmãs, nós estamos próximos da segunda vinda do Salvador. Ele está próximo para vir. E a sua vinda vai trazer o tão esperado milênio. O milênio vai ocorrer grandes transformações. Essas transformações serão físicas e serão espirituais. Desde já, nós precisamos desenvolver alguns atributos que são importantes para estarmos prontas e aptas para viver no milênio. No milênio, o mundo, esta terra, esse planeta será transformado na sua glória paradisíaca. Em outras palavras, numa condição, a condição terrestrial. Para vivermos nessa condição, é importante já termos alguns atributos. Só que esses atributos não virão a nós simplesmente como num passe de mágica quando iniciar o milênio. Nós já precisamos desenvolver esses atributos desde já para estarmos aptas e aptos a viver no milênio. Eu vou compartilhar com vocês agora alguns atributos importantes que precisamos desde já desenvolver para estarmos prontas e prontas para viver no milênio. O primeiro atributo que eu gostaria de compartilhar com vocês é ser uma pacificadora. Como é ser uma pacificadora? Para estar pronta a viver no milênio, o atributo da pacificação é essencial. Consideremos o que está escrito lá em Isaías, no capítulo 2, versículo 4. Diz assim: E julgará entre as nações, e repreenderá muitos povos, e converterão suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não alçará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Consideremos também, irmãs, o que está escrito lá na 10ª regra de fé, que Cristo reinará pessoalmente na terra e que a terra será renovada e receberá a sua glória paradisíaca. Ser uma pacificadora, ser uma pessoa que transmite paz e que progrida a paz e que eleve a paz para todos aqueles que estão à sua volta, é um atributo essencial para viver no milênio. Seja uma pessoa pacificadora. Um outro atributo importante que todas vocês e todos nós devemos desenvolver a partir de já é amar a diversidade. No milênio, as fronteiras das nações não existirão mais, elas serão desfeitas. As amarras do preconceito, da ignorância, serão todas quebradas. Não haverá corrupção sobre a terra, haverá justiça. Embora os traços culturais que existam entre nós hoje ainda existam no milênio e no início do milênio, os traços linguísticos, regionais, provavelmente vão ser mantidos no início do milênio. Ao menos no começo do milênio. Eles nunca combaterão preceitos da verdade eterna, essa diversidade. Serão valorizados como expressões criativas, belas da humanidade.
Toda diversidade é uma expressão bela de toda a humanidade. Todas as pessoas, independente da sua etnia, idioma, origem, terão oportunidade de aprender e crescer e se desenvolver. Se desejarmos, irmãs, estarmos no milênio, precisamos desde já, e a partir de agora, sermos mais tolerantes com as diferenças que existem entre as pessoas e que existem em nosso meio. Precisamos aprender a respeitar as opiniões uns dos outros, o modo de vida de um dos outros, para poder abraçarmos as causas e a causa do Senhor juntas. Um outro atributo importante que todas vocês e todo filho de Deus deve desenvolver é ser uma pessoa justa. As pessoas que estiverem no milênio, elas precisarão ser justas. Então, desde já, todas vocês e todos nós precisamos aprender e desenvolver a aptidão e o dom da justiça. Entretanto, nós precisamos desejar a justiça e a retidão. Desejar a justiça e a retidão é ser justo e ser reto. Nesse sentido, as pessoas não podem ser mentirosas, feiticeiras, adúlteras, libertinas, e que amam e inventam mentiras. Lá em Doutrina e Convênios, na seção 76, versículo 102, está relatando e deixando bem claro acerca dessas coisas. As pessoas que irão viver no milênio precisam confiar no novo sistema político que será estabelecido pelo próprio Salvador do mundo. Ele vai governar com bons princípios e com justiça. Se eu não tiver bons princípios e justiça, eu não vou estar apto para viver nesse sistema. As pessoas precisam confiar umas nas outras, serem honestas e a regra geral de viver com o Salvador do mundo durante o milênio é ser honesto e ser justo. Podemos, desde já, viver isso, para podermos estar prontos para viver com o Salvador, prontas, inclusive, para viver com o Salvador no milênio. Um outro atributo importante que todas vocês precisam desenvolver, e desde já, é ser uma mulher estudiosa. Conforme está escrito lá em Abacuque na Bíblia, diz que no milênio a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor. Olha que interessante. A terra se encherá com o conhecimento e da glória do Senhor. Se nós não procurarmos conhecimento desde já, como que nós poderemos estar prontas para viver num ambiente onde o conhecimento e a glória do Senhor estará presente, não é? E também diz lá em Abacuque, será um ambiente sem iniquidade. A busca pela verdade será motivada pelo desejo de aprender e servir o próximo, e não pelo lucro. As invenções e descobertas continuarão a acontecer durante o milênio. Devido à inspiração do Altíssimo e ao poder do Espírito que vai estar presente de maneira muito plena, essas coisas irão acontecer de forma muito mais rápida do que ocorrem hoje. Coisas passadas e coisas ocultas não serão mais presentes durante o milênio. A terra irá se encher do conhecimento do Senhor. Então, queridas irmãs, procurem ser estudiosas, procurem aprender sempre. Outro atributo importante, queridas irmãs, é serem trabalhadoras. O milênio exigirá mulheres comprometidas a trabalhar. Entre muitas profissões, ofícios, ocupações, os membros da igreja e até não membros da igreja no milênio irão trabalhar duro. As irmãs, por exemplo, terão muitas oportunidades de serviço e de serviço junto com o Mestre. Haverá milhares de missionárias e oficiantes trabalhando sem cessar para levar o Evangelho a todos em ambos os lados do véu. Um outro atributo importante, queridas irmãs, é ser filha de Deus. Todas que viverem no milênio acabarão por reconhecer o poder de Deus e todo o joelho irá dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é o Cristo. Além disso, queridas irmãs, todas estarão unidas pelo bem da humanidade. Então, para cumprir o propósito de Deus, precisamos verdadeiramente sermos filhas de Deus. Todas vocês receberão oportunidades de serem
conduzir o Evangelho e conduzir a obra do Senhor durante o milênio. Podemos, irmãs, começar hoje a agir como filhas de Deus, fazendo as obras de Cristo, as obras que Ele nos mostrou a fazer e como devemos fazer. São muitos os atributos que pertencem às irmãs. Elas já nascem com alguns atributos. Outras, queridas irmãs, é necessário que vocês desenvolvam esses atributos. Eu vou compartilhar com vocês agora um vídeo, uma pequena mensagem sobre o atributo do gênero feminino. Irmãs, conforme vimos nesse vídeo, existem diversos atributos pertencentes a você, mulher, a você, irmã. Porém, existe uma grande diversidade de atributos. Cada uma de vocês é diferente uma das outras. Algumas de vocês são casadas. Algumas têm filhos, outras não. Enquanto outras trabalham em casa, outras trabalham fora. Algumas de vocês já têm um ninho vazio, inclusive, que é o caso da minha esposa. Algumas são divorciadas, outras são viúvas. Muitas de vocês são solteiras, que é o caso das nossas moças que estão assistindo essa reunião geral das mulheres da Estaca hoje. Algumas têm curso superior, outras não. Talvez entre nós existem irmãs que podem até comprar as roupas da última moda e algumas que se contentam por ter uma boa roupa apenas para vestir no domingo. As diferenças são inumeráveis. Essas diferenças não podem ser motivo para nos julgarmos umas às outras e também não julgarmos uns aos outros. A Madre Teresa de Calcutá, uma freira católica que trabalhou a maior parte da sua vida ajudando os pobres da Índia, expressou essa profunda verdade, e faço delas as minhas palavras. Se você julgar as pessoas, não há tempo para você amar elas. Olha que interessante, né? Se nós julgarmos as pessoas, não vai ter tempo para nós amarmos as pessoas.
Se quisermos desenvolver o verdadeiro atributo da cristandade e sermos verdadeiras mulheres cristãs, não podemos julgar umas às outras. Nós precisamos sempre amar umas às outras. Vou fazer uma pergunta então. Como que nós podemos amar umas às outras como o Salvador determinou, se nós julgarmos umas às outras? Eu respondo como a Madre Teresa de Calcutá respondeu: não, nós não podemos. Irmãs, essa é a igreja do Salvador Jesus Cristo, ele vive. Que todos nós possamos desenvolver os atributos necessários para um dia vivermos junto com nosso Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo. E este é o tempo dessa vida que nos faz um dia sermos como Ele é. Jesus Cristo, ele fez uma pergunta: que classe de homens vocês devem ser? E ele mesmo respondeu: eis que devereis ser assim como eu sou. Quando Jesus Cristo disse que classe de homens devereis ser, ele estava falando do gênero humano, e não apenas do homem, gênero masculino. Então, queridas irmãs, que possamos então desenvolver esses atributos. Lembre-se do principal atributo, que é o atributo da caridade. Pois lembre-se, se nós tivermos caridade, nós vamos estar muito melhor no último dia. Porque quem estiver da posse da caridade, bem lhes irá. E lembre-se, queridas irmãs, que a caridade nunca falha. Essa é a igreja de Jesus Cristo. Ela é verdadeira. Sou muito feliz por ser membro da igreja. Presto meu testemunho que temos um profeta vivo hoje. O Senhor Jesus Cristo dirige essa igreja através do seu profeta. Irmãs, o livro de Mórmon, ele é a palavra de Deus. Lembre-se que nesse período de pandemia que ainda estamos vivendo, a melhor coisa a fazer é aplicar o Evangelho em casa. Encha a sua casa de luz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Escuto uma voz na imensidão, ecoa no vento, maior que tudo. Não sei ao certo pra onde vou, dou passos lentos, eu sinto medo, mas algo me torna mais forte, me ajuda a chegar. Não estou só. Anjos na terra, estrelas no céu, iluminam o caminho como um guia fiel. Se eu me perder, busco sua voz, suave no vento. Não estou só. Traz esperança e me acalma. Sinto que sei pra onde ir. Eu fecho os olhos e só escuto seu nome, me torna mais forte. Faço uma oração, não estou só.
na terra, estrelas no céu, iluminam o caminho como um guia fiel. Se eu me perder, busco sua voz, suave no vento, não estou só. Pai Celestial, muito obrigada por essa oportunidade, por essa reunião, que você possa proteger todos nós dessa pandemia, possa proteger os médicos, os enfermeiros que cuidam da gente e em nome de Jesus Cristo, amém.